Fala galerinha, beleza? Aqui quem vos fala é o A1 Maker e vamos para uma aula um pouquinho atrasada de Construct 2. A última aula que a gente fez foi a 13, adicionando mapa simples, modificando o Salve Load, organizando e criando itens para o minigame. Agora nós vamos fazer os inimigos. Já avisando, essa aula vai se dividir em 2, 3... Enfim, é um pouco demorado para fazer o esquema completo de inimigos, porque inclui muitas coisas, tipo esquema de dano, esquema do herói atacando, e é por isso que tem um erro aqui. Quando eu digo inimigos, eu estou dizendo sistema de batalha. Quando eu digo sistema de batalha, eu estou dizendo inimigos. Então, isso aqui é a mesma coisa. Enfim, vamos lá. Aqui eu já importei nosso inimigo e coloquei aqui slime abaixo, esquerda, direita, acima, os gráficos dele se movendo. Eu poderia fazer tudo aqui. Adicionava uma animação, por exemplo, Goblin abaixo, Goblin esquerda, mas eu posso fazer separado também. Para tratar de tudo que eu fizer como um todo no grupo inimigos, você vem em Families, botão direito, ADD Family, põe a família que você quiser, no caso eu criei dos inimigos, coloquei aqui, dei um OK. Para adicionar mais ou remover, você botão direito, Edit. Feito isso, tudo que você quiser que rode para todos os objetos que estejam naquela questão, é só você adicionar para os inimigos em vez de adicionar para o monstro em si. Então, o que eu já adicionei? 2 behaviors, um de visão e um de visão de ataque. Por quê? O inimigo precisa ter uma visão do personagem e quando ele tiver já a visão de ataque, ele não precisa se mover mais. Então são duas visões. Uma pega, pelo menos por enquanto, 300 de alcance e a outra 80, que é quando ele já está próximo o suficiente para atacar. O grau de visualização dele é 360, ou seja, ele enxerga uma bola em volta dele. Por que isso? Ah, ele está de costas e está vendo o personagem. Ué, eu considero como se ele estivesse ouvindo o personagem. E ressaltando também que eu não vou usar Pathfind, vou usar apenas um sistema bobo, local para o inimigo seguir a posição X e Y. Feito à mão mesmo, não é plugin, não behavior, porque eu não gosto de mexer com o Pathfind daqui, apesar de eu achar que eu ia criar com ele mesmo, mas como Zelda é um jogo mais simples, uma batalha mais simples, campos mais simples, então eu vou fazer mais simples esse esquema de movimentação. Pode ser que depois eu mude. Então, enfim, você vai lá nos eventos e a primeira coisa que a gente quer é configurar o nosso inimigo. Então temos aqui as instâncias dele. Opa, inimigos, instâncias. O que eu quero carregar desse inimigo? O ID, o nome. O nome é colocado na hora da configuração, então eu tiro aqui. ID, nome, HP máximo, ataque e defesa. Por enquanto é só isso. Ah, esqueci de uma também. É a configuração, que é uma boolean. E aí é isso aqui que eu quero. E como que a gente vai fazer o banco de dados do inimigo? Espera aí, vou clonar isso aqui, que é o banco de dados de itens. Vou colocar aqui assim. Isso aqui vai ser BD itens, ou seja, banco de dados itens. Isso aqui BD monstros. Pronto. E como que vai ser o banco de dados dos monstros? Ó, loaddb underline itens, loaddb monstros. Criei outra variável de carregamento, só que para os monstros. Copiar aqui, porque a gente de vez em quando tem uma preguicinha, né? Pronto. Só que aí eu troco aqui pelos monstros. Se tiver igual a 0, vai fazer o quê? For each inimigos. Ah, galera, esqueci de um detalhe. Na verdade, para os inimigos, eu não preciso de uma variável chave para cercar, porque não preciso não, né? Não posso usar. Porque é para isso que ele tem a variável config. Eu errei nessa parte, que é o seguinte: se ele tiver com a variável config em false, ele vai se configurar, que é o inimigo que criou agora. Aí ele vai setar as configurações aqui de acordo com que inimigo ele é. Como assim? Assim, ó. Para todo inimigo que não estiver configurado, eu vou abrir uma condição. E é aqui que entra onde que eu decido qual ID pertence a que bicho. ID1 vai ser slime. Então eu vou criar um comentário aqui. Slime.
e ele vai configurar. Então, se o ID do inimigo for igual a 1, HP máximo dele vai ser 100. O HP atual vai ser igual a self. Ponto, HP máximo. O nome, inimigo nome, vai ser slime. Ataque vai ser 1. E é assim. A partir do momento que você configurou aqui, aí tem o ID2, você põe aqui, põe quais serão os parâmetros. Feito isso, a gente clica aqui, dá um B e diz que a última coisa que vai acontecer depois de configurar de acordo com qual que é o ID, set boolean config true. Pronto. Mas só temos um inimigo até agora. Pronto. Aqui já fizemos o banco de dados para os inimigos. Tudo que a gente tem que fazer é adicionar novos inimigos se a gente quiser. Esqueci só de um detalhe. Deixa eu ver aqui. O range da visão normal dele vai ser 500. E o range da visão de ataque vai ser 80. Pronto, agora sim, a gente configurou tudo dele. Pelo menos por enquanto, o que a gente fez até agora está configurado. Então, feito isso, galera, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai rodar um for pro inimigo. A gente vai querer trabalhar em cima de todos os inimigos. Por isso a gente usa o for each. Não adianta você colocar inimigo por inimigo aqui. Tipo assim, inimigo, compara speed. Se você tem vários, isso aqui vai comparar ou de um ou de todos de uma vez e vai dar errado. Tem que ser um por um. Então tá, para cada inimigo, aí a gente vai ter que fazer o que? A gente vai configurar a visão do inimigo. E como eu disse para vocês, a gente vai fazer um sistema do inimigo seguir o XY local mesmo. Tipo, se tiver uma árvore na frente dele, ele não sai fora dela, porque não é Pathfinder. Vai ser em campo aberto por enquanto. Então, para cada inimigo você vai dar aqui em visão as Lost Object. Personagens, ou seja, se ele tem visão dos personagens, eu vou abrir uma outra condição. Se ele tiver visão de ataque, aí você vem e dá um inverte. Que significa, se não tiver visão de ataque ainda, e tiver visão para seguir o cara, o que vai fazer? Ele vai começar a ver onde que o cara tá. Ele quer saber se o X dele tá menor que personagens.x. Eu vou definir aqui uma... Eu poderia usar o X mesmo, mas eu posso adicionar um behavior aqui para isso, que é o de 8 direções para o inimigo. Não se esqueça de tirar o default control, senão você vai conseguir controlar o inimigo. E o set angle. Beleza. Colocar 50.000 de aceleração e desaceleração para que o seu inimigo não fique acelerando e desacelerando. Fica meio igual o carro, não faz sentido. Então, feito isso, Simulate Control, ele vai para a direita, que se não me engano é o right. Se o X dele estiver menor, ele está à esquerda, então ele tem que ir para a direita, que se não me engano é right. Copia e cola, inverte, se for maior, ele vai para a esquerda. Agora vamos tratar do Y. Se o Y for menor, então significa que ele está acima do herói. Então ele vai descer. Se o Y dele for maior, significa que ele está abaixo. Então ele vai subir. Com a nossa configuração aqui, certamente o inimigo já vai estar seguindo o personagem. Então vamos dar uma olhada. Rapidinho, eu vou separar isso aqui, por quê? Porque eu quero fazer um teste. Se ele tem visão de ataque, visão de seguir, não tem visão de ataque, ele vai seguir. Porém, quando ele tiver visão, ele vai pegar o personagem e vai deixar ele de blend mode, aditivo. Caso não, vai deixar normal. Isso é só para fazer um teste para ver.
O inimigo já segue o herói. Porém, olha como que ele tá ficando trêmulo. Isso tá ficando meio avacalhado, ele fica trêmulo assim, provavelmente porque o número da coordenada XY é float. Então o que que acontece? Ele não acha a posição certa de jeito nenhum. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que converter esse número. Int personagem X. Não, se bem que assim não vai adiantar. Assim não vai adiantar, galera, porque aí eu só vou converter do personagem. Então eu vou criar aqui para inimigos pos X e posição Y. Eu poderia fazer com o modo compare, que aí eu converti os dois, mas eu prefiro fazer assim que fica mais jeitosinho. Então, para cada inimigos, eu vou deixar o pos X igual a self X em inteiro. Pronto. O que significa isso aqui? Significa que posição X é o valor X desse inimigo em um número inteiro. Mesma coisa para o Y. E aqui embaixo como que a gente vai comparar? Deste jeito. Para o personagem eu não vou nem precisar criar agora. Se pos X for menor que personagem inteiro X, se pos X for maior, se pos Y for menor, se pos Y for maior, e vamos testar. Já convertemos todos os números por inteiro nas configurações. Repararam a diferença? Ele não fica mais parado no lugar tremendo, ele consegue achar uma posição inteiro. Ele tá tremendo também na hora de achar o posicionamento X e Y do herói, porque ele tá andando de lado. Como é que eu vou explicar? Ele tá fazendo isto. Tipo, ele checa YX, 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 YX e não consegue achar. Então, e não consegue achar não, e fica trêmulo desse jeito. Como que a gente resolve isso? A gente coloca para ele achar uma posição antes da outra. Voltando aqui, pessoal, deu um bugzinho aqui. Aí eu tive que fechar o vídeo e começar de novo. Claro, não o vídeo todo, né? Só a gravação. Então, pessoal, é o seguinte, ele tá dando essa tremidinha na hora de achar o posicionamento na diagonal e até em linha reta mesmo. Por quê? Porque mesmo não sendo um número inteiro, ele não é o posicionamento X não é um número que diz respeito ao sprite todo. Ele diz respeito só ao centro. Então o que a gente tem que fazer? Temos que converter esse X a um quadrado que diga respeito ao personagem. Como que a gente faz isso? Você pega e divide pelo tamanho do seu quadrado o posicionamento do personagem. Eu quero 32 pixels. Eu quero um quadradinho, eu quero que o mapa seja relevado em quadrados cortados assim de 42 pixels quando formos falar da posição do personagem ou do inimigo. Então eu venho aqui no pos X dele, coloco um barra 32. Pos Y, barra 32. Você vai ver que o número do posicionamento Y do inimigo vai ficar extremamente baixo. Veja bem. Primeiro vamos olhar o do link. Esqueci que eu coloquei um A no nome dele. O X dele é 529 por 774 e o Y. Agora, já o do slime, galera. Ó, o do slime também é alto, mas isso aqui é o X e Y. Agora o que a gente está convertendo é 17 por 21. Por quê? Ele está pegando todo o posicionamento do mapa e convertendo o lugar em que ele está dividido por 32. Ele não vai achar a posição do personagem, ele vai ficar confuso, porque eu ainda não estou dividindo a do personagem. Ele não faz a mínima ideia de onde eu estou. De onde está o meu X e Y, que é de 500 e pouco, em comparação ao dele, que é 20 e poucos. Então vamos pegar aqui e dividir do personagem barra 32.
32. Agora ele vai achar o personagem. O x e y que ele está seguindo vai ser igual. Ó. Agora ele acha o posicionamento certo do herói. Então é isso. Aí ele para quando tem 80 de distância, mas ainda está longo. O personagem ainda está atacando de muito longe. Vamos mudar isso. Aqui no banco de dados, o slime vai atacar quando tiver o quê? 64 de distância. Ou seja, 2 blocos de distância de tamanho. Isso aí acho que é o suficiente pra gente. Não, ainda tá muito grande. Acho que 1 bloco de tamanho. Eu mudei no lugar errado. Que gênio, galera. Tá, HP máximo é 100 e o range de ataque é 64. Meu Deus, cara, como assim? Eu fui lá e coloquei um HP 64, claro que não vai ter alteração, né? Não, mas ainda ficou ruim. A visão de ataque vai ser 32. Eu diria que ou tá ficando igual ou tem algum bug. Então, para testar, você vem aqui e coloca aqui só 10 de range que ele vai ter. Tem alguma coisa errada, sem nenhuma dúvida. Então, eu já descobri o que é. Na verdade, não é isso aqui não. Eu esqueci de um pequeno detalhe. Você configurou o ID do inimigo. Você tem que lembrar de vir aqui e colocar que esse inimigo pertence ao ID 1. Senão você vai ficar igual um bobo mexendo no bicho e não vai ter mudado nada dele. Ele era o ID 0, ele não recebia nenhum valor desses aqui. Reparem a diferença. Agora ele tem que chegar extremamente perto de mim para atacar. Vamos só mudar agora a velocidade dele, que é uma coisa que adicionamos depois. Então, set max speed, a velocidade máxima dele vai ser igual a, se é 200, vamos colocar 100, que eu acho que está de bom tamanho. Sendo um slime, talvez até menos, né? Então tá, vamos pôr 60 de velocidade. Beleza, agora vamos colocar para ele modificar seu gráfico. Quando ele for para a direita, set animation igual a self inimigo nome e direita. Quando ele for para a esquerda, mesma coisa, porém muda o nome do ângulo. Claro que mesmo que eu faça o monstro em outro gráfico, a configuração ainda vai ser a mesma, ele só vai estar em outro gráfico, então vai ser tudo assim. Quando ele for se mover abaixo, quando ele for se mover acima. Beleza, então ele já modifica o seu gráfico. Deixa eu só pôr um detalhe aqui, que é o seguinte. Eu quero saber se o inimigo está se movendo. Se ele não está se movendo, quer dizer, eu vou deixar o frame dele igual a 0. Vou deixar o frame dele igual a 0, caso o frame esteja diferente de 0. Colocar essa configuração para não ficar definindo o tempo todo o frame dele igual a 0. Não tem necessidade disso. Já que já está igual a 0, não precisa redesenhar ele no frame 0, né? Então, beleza. Ele se vira de acordo com o gráfico que ele olha. Ele muda o gráfico de acordo com o lado que ele está se movendo. E agora que a gente pode ver com mais clareza aquele problema. Quando ele se move na diagonal, ele para.
Por quê? Porque o inimigo ele não está sabendo para onde exatamente é esse ângulo diagonal que ele se move. A gente só passa a configuração de esquerda, direita, baixo e cima. Então a gente tem que configurar para ele só mover até a posição Y ou até a posição X e quando ele achar ela, ele parar. Vou dar uma olhada aqui rapidinho como que a gente vai fazer isso. Bom, galera, é o seguinte, nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar esse X, nós vamos definir que ele vai chegar primeiro na posição X do herói. Então nós vamos copiar isso aqui e dizer, quando o X estiver igual, aí ele vai buscar o Y do cara. Lembrando que esse Pathfind aqui é uma coisa feita na hora, que não vai desviar de obstáculos nem nada, apenas para batalhas na hora assim, ó. Lugar onde não vai ter muito objeto, coisa assim, ó, fica perfeitinho, bonitinho. O inimigo está se virando para o lado que ele está se movendo e está achando uma posição antes, ó. Ele vai achar primeiro a posição X antes de vir. O personagem está sempre com Blend Mod. Deixa eu ver como que eu fiz esse Blend Mod aqui. Ah tá, eu passei ela para o lugar errado depois que eu modifiquei. No caso seria aqui. E na exceção aqui embaixo ficaria assim. Então vamos testar. Agora sim. Ele está enxergando muito longe, sem dúvida. Então vamos modificar isso. O range dele vai ser só 300. Pronto. Só que ainda está grande demais para a gente testar. Você vê que é quase do tamanho do mapa, então talvez 164 já é o suficiente. Beleza. Agora é o seguinte, essa é a configuração para quando ele estiver vendo o herói. Se ele não estiver vendo o herói, se ele não estiver vendo, vou tirar isso aqui, ele vai iniciar um movimento aleatório. E como que a gente vai fazer para ele se mover aleatoriamente? A gente vai criar, deixa eu ver, duas variáveis, chamado RandDir. Essa é a primeira. Acho que RandDir já vai ser suficiente. Nós vamos testar aqui agora. Se o inimigo não estiver vendo o herói, vou fechar isso aqui. Na exceção, o que ele vai fazer? Ele vai randomizar uma posição. Como que você faz isso? Você transforma o número no inteiro, coloca rand, e o número vai ir de 1 a 5. Beleza. Só que se eu fizer assim, ele vai ficar fazendo isso aqui o tempo inteiro. Então eu tenho que criar outra variável, era aí que eu estava pensando. Quantas que eu tenho que criar mesmo? O nome dela vai ser RandDir Count. O que significa isso, galera? Significa que vai ser um contador que a gente vai fazer, que vai iniciar aqui depois dessa condição. Se ele não tiver visão, ele vai começar a contar esse rand count. Opa! E se ele for maior ou igual a 60 frames, 1 segundo, ele vai randomizar uma posição e vai definir o contador igual a 0 de novo. Caso não seja, ele vai adicionar 1 ao contador. E feito isso, já temos uma randomização que não acontece o tempo inteiro. A DD0 é sacanagem, né? Então, aqui o que acontece? Depois que a gente randomizar essa posição aqui, a gente vai ter que dar um jeito disso aqui ficar negativo, para que ele não ande o tempo todo e nem tenha que fazer configurações à parte. E como que a gente vai fazer isso? Aqui eu randomizo. Então se não tiver... Não, tá certo, galera. Tá certo. Então aqui você vai fazer as posições. Se o RandDir está igual a 1, ele vai mover para um certo lado. Qualquer um que você decidir, abaixo. Se RandDir está igual a 2,
ele vai se mover à esquerda. Se está igual a 3, direita. Se eu tiver errado aqui, nem faz diferença, sinceramente. 4, acima. Beleza. Ele vai estar sempre se movendo a uma posição aleatória, desde que ele não esteja vendo o herói. E de vez em quando ele vai trocar de lado. Então vamos testar isso. Aqui ele está vendo a gente, ó, ele está seguindo a gente. Agora, se a gente vazar fora daqui, ele tem que se mover aleatoriamente. Ele não está se movendo, então tem algum erro. Então vamos lá arrumar isso. Set frame igual a 0, posicionamento, se tem visão do personagem. É uma pausa rapidinho, galera, peraí. Ah, mas ignorância, né, galera? Eu tava adicionando um contador ao hand-dir. Esse daqui tava indo para um número infinito. Então o bicho não se movia. Ele se movia 1 milímetro para algum lado até chegar no 4. Depois passava disso rapidão, não dava nem para ver ele se movendo. Então eu adiciono 1 ao contador, não à distância, né? E aqui eu já coloquei para ele se mover e definir o gráfico. Então vamos ver ele se movendo aqui aleatoriamente. Ele não está vendo a gente, então ele está se movendo aleatoriamente, ó. Agora ele me viu, filha da puta. Não, ainda não. Tá, pronto. Agora ele tá mais longe, ele não vai ver a gente, ó. Ele tá andando. Filha da puta tá andando justamente pra cá. Sai fora, meu irmão. Ah lá. Bem, ele está se movendo aleatoriamente. Apesar de parecer que ele tava indo pro lado da gente ali, eu podia ter colocado um blend mod, mas é aleatório. Aí pode colocar um contador maior ou menor de acordo com como você quer que o bicho ande no mapa. Igual os bichinhos de RPG ficam mesmo. Aí ele já me viu, ó. Então o filho da puta vai começar a me seguir. É o certo. Ah lá, não tá me vendo mais, vai se mover aleatório. Tá me vendo, vai me seguir. A distância que ele enxerga tá sendo muito curta agora. Eu devo colocar aqui uns 200, na verdade, 230. 230 tá bom. Então basicamente é isso. A gente já tem a nossa configuração para o inimigo seguir. Certo. Agora é o seguinte, os monstros do Game Zelda, eles não têm barra de HP. Porém eu vou fazer uma barrinha de HP, porque tem muita gente com dificuldade com isso. Ah, não destrói quando chega no 0, destrói todas e tal. Então no vídeo que eu fiz eu não cheguei a terminar, porque eu transformei o módulo RPG nesse projeto. Então eu vou fazer isso aqui de uma vez, já para ajudar todas essas pessoas com esse tipo de problema. Então o que você vai fazer? Primeiro você cria uma barra. Vamos ver o tamanho dela. É mais ou menos isso aqui. E ela tem um tamanho de 49 por 8. Agora eu vou criar outra barra. Aí você olha o posicionamento que está saindo aqui, ó. E coloca 49 por 8. (51 por 10). Como assim, velho? No último momento eu arredei a mão. (8). Agora 49. 49 por 8. Vou pintar de verde, né? Só tem essa questão. Verde escuro, um pouco mais escuro, aliás. Beleza, já temos as barras. Ah, esqueci de um outro detalhe. O image point dela vai ser no canto. Por quê? Se eu colocar assim, na hora que eu diminuir o width dela, a largura, vai diminuir dos dois lados para o centro. Se eu colocar assim, vai diminuir do lado errado, de trás para frente. Então eu tenho que colocar no canto. Daí você coloca, para facilitar o seu posicionamento, você coloca a outra também assim. Feito isso, nós vamos criar a barra do inimigo. Quando que a gente vai criar essa barra para ele? Quando ele for criado também, quando ele não estiver configurado. Você vai spawnar a barra, né, no layer que o inimigo tiver.
e vai spawnar as duas no caso. Spawnou as duas barras, deixa eu dar um nome aqui, é mobs HP bar. Vou copiar isso aqui. E a outra é mobs HP bar BG. É o fundo. Não se esqueça de clicar com o botão direito, adicionar uma instância. E você vai definir essas barras como inimigo WID. Aqui é onde você vai salvar o WID que essa barra pertence. Ela pertence a tal o inimigo que tem tal WID. Você coloca essa instância para duas barras. Na hora que você criá-las, você dá um set value e coloca inimigos WID. Pronto. A barra de fundo já tem o ID do inimigo que ela está trabalhando para ele. A barra de HP vai ter agora. Beleza, galera. Já temos as barras spawnando junto com ele, mas elas não vão segui-lo. E nem estão na posição que eu quero. Então, eu vou definir aqui primeiro o... Ela já está no X? Não, não está no X que eu quero, porque o ponto de origem dela é à esquerda. Então, eu vou dar um set position para ela. Vai ser o X que ela tá, mais a largura dela barra 2, já que o ponto de origem é no centro. E o Y vai ser igual ao Y que ela tá, menos este inimigo altura barra 2, já que ela vai estar lá no centro dele em relação ao Y. O mesmo eu vou fazer para a barra de HP. Eu posso copiar a outra, só ir no set position, que está tudo tratando do self. Pronto. Eu vou usar o comando pin? Não. Eu não gosto do comando pin, porque a gente não tem controle de posicionamento Z com ele. Então, para cada inimigo, eu vou rodar uma configuração aqui dentro dele. Eu vou pegar... No sistema, eu vou pegar por comparação. Vou pegar a barra de fundo aqui. mobs HP barra BG ponto inimigo id tá igual a inimigos.id e vou definir ela nessa posição, posição que estava mesmo. E vou fazer o mesmo para HP bar. Só precisa apagar aqui. Pronto. E vou definir a posição dela sendo assim. Opa, eu coloquei os dois juntos, galera. Não é para ser desse jeito. Beleza. Agora vamos ver se o posicionamento das barras ficou do tamanho que a gente quer. Tem alguma coisa errada. Fiz alguma cagada aqui que eu acho que eu sei o que está acontecendo. Acho que é aquela parada de ou subir para sempre ou descer para sempre. Eu esqueci onde é que fica isso. Espera aí rapidinho, galera, que a gente já volta. Alguns segundos depois eu lembrei. É o seguinte, aqui eu posso dizer para ela pegar essa posição, porque só vai acontecer uma vez. Mas aqui, como é o tempo todo, se eu ficar pegando o X dela atual e subindo, eu vou subir para sempre ou descer, enfim. Então tem que ser igual a, vejamos, inimigos.x, que é o lugar que ela spawnou, inimigos.y. Beleza. Vamos testar. Só que ela não está no posicionamento que eu quero. Tá certo, você pode ver que até a barra de fundo tá lá, ó. Tá dando pra ver porque ela está criando um contorno que ficou até legalzinho. Então vamos colocar um espaçamento, né, pra cima, que vai ser de menos 8 em ambos os lugares. E o X é o self X mais o width dela barra 2. Não, vai ser mais inimigos width barra 2. Beleza? Vamos ver como que ficou. Vamos ver se esse é o posicionamento que a gente quer. Não, ela ainda ficou lá na puta que o pariu do mesmo jeito. Eu tô moscando pra caramba aqui. Não era pra ser desse jeito, não. Inimigos X, ela pega o posicionamento atual
e vamos ver onde que ela vai ficar. Quando você tiver em dúvida sobre algo do tipo, você apaga as configurações seguintes e dá uma olhada onde que essa posição se iniciou, levando em consideração que o ponto de origem é na esquerda. Veja bem, olha por que ela está dando erro. Porque eu esqueci do fato de que eu tenho que voltar e não adicionar. Ela já começa para frente. Se eu for mais para frente, viram como é que valeu a pena fazer isso aqui? Agora eu só dou um Ctrl Z, em vez de ir para frente, eu volto. Então beleza, pessoal. Vamos ver como ficou agora. Agora sim, ela vai centralizar no inimigo de acordo com o tamanho do sprite do próprio inimigo. Como testar se isso está funcionando? Simples. Vai setar a posição e vamos definir aqui o width dela, a largura. Qual que é o cálculo para isso, galera? É variável atual vezes o tamanho total da barra, não o tamanho que ela está atualmente, barra quantidade máxima. Ou seja, ela é inimigos.hp vezes self, ou seja, image width. Aqui eu digo, eu quero que pegue o HP do inimigo, o HP atual, multiplique pelo tamanho máximo da barra. Não é o tamanho atual, não é o width, é image width, que é o tamanho todo da barra, independente de se ela está com 1 de largura, e esse comando vai pegar o tamanho total dela, dividido por inimigos HP máximo. Isso aqui vai definir a largura dela certinho. Agora, para testar o funcionamento, eu venho aqui e digo assim: quando eu clicar no inimigo, eu quero subtrair 5 de HP dele. Subtract HP 5, galera. 5 fucking HP. Então vocês podem ver aqui funcionando. Vai passar, a barra vai ficar menor. Quer dizer, vai ficar menor não, ela vai começar a crescer para trás, porque não tem configuração. Quando chega no 0, o valor vira negativo e a barra começa a ir para trás. Isso não é nada demais, nem é bug. Isso aqui é só uma configuração que ainda não foi adicionada. Vamos adicioná-la agora no for do nosso inimigo. Então é o seguinte, vamos fazer uma configuração para ele aqui, de variáveis, que só tem essa por enquanto. Se for menor que 0 a vida dele, ela vai virar 0. Se o HP dele for maior que self HP max, ou seja, se o HP for maior que o HP que ele tem, então eu quero que o HP fique igual a self HP max. Ou seja, não vai passar, não vai ficar nem maior nem menor. E eu vou fazer essa configuração antes de definir a largura da barra, para que não dê para ver a barra subindo e descendo daquele jeito. Tem configuração aberta aqui dentro desses nossos inimigos, né, galera? Então, agora é o seguinte, vamos configurar para o inimigo morrer. A configuração vai ser assim. Criar separado aqui para vocês verem melhor. Quando tiver menor ou igual a 0, esse inimigo será destruído. Porém, eu quero que as barras também sejam destruídas. Eu posso fazer isso aqui mesmo, assim, ó. Eu pego essas duas aqui configurações que pegam as barras dele, colo aqui de baixo. Eu fiz errado aqui, peraí. Pronto, colei aqui de baixo. Ou seja, essas duas vão atender só se o HP tiver menor ou igual a 0. E digo, quando tiver menor ou igual a 0, eu vou pegar a barra dele e vou destruir. Aí eu não posso destruir ele antes de destruir a barra. Então eu venho aqui, aperto B e destruo depois de destruir as barras que pertencem a ele. Então vamos tirar a vida toda do nosso inimigo. E olha aí, sumiu ele, sumiu barra, sumiu tudo. Então vamos fazer o seguinte. Mas como é que você sabe que está funcionando para todos? Ué, simples. A gente testa copiando e colando outros inimigos. Vê se a gente fez direitinho configurações de movimento e tudo mais.
a gente já sabe que está funcionando porque as barras estão seguindo ele. Nós não temos o comando PIN, então está funcionando o nosso Pick by Comparison. Ao clicar, eu diminuo o HP só de um inimigo, e a barra que é destruída é apenas a dele, ó. Então é isso aí, galera. Essa vai ser a nossa aula de hoje. Nós temos a configuração para o inimigo seguir o herói. Temos a configuração para ele andar aleatoriamente, caso ele não esteja enxergando o herói. E temos as configurações de HP bar, que seguem o inimigo de origem deles, o inimigo a qual elas pertencem, e roda direitinho para destruir elas, enfim. Esse problema aqui vai acabar para todo mundo, enfim, né? É só assistir esse vídeo. Então é isso, na próxima aula nós vamos configurar os ataques, defesa e tudo mais. E até a próxima, pessoal.